Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amados e amadas de Deus, temos num primeiro momento Jesus que está na sinagoga da sua cidade, e na sinagoga da sua cidade Jesus proclama o profeta Isaías. E proclamando o profeta Isaías, Jesus diz que hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Quer dizer, Jesus mostra que esse texto da Escritura do profeta Isaías se cumpre nele. Jesus foi ungido pelo Espírito, consagrado pelo Espírito, para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus vê no texto do profeta Isaías, nesta citação, o cumprimento da sua missão messiânica. E agora, amados e amadas de Deus, o Evangelho continua. Jesus está na sua cidade, Jesus está em Nazaré. E num primeiro momento, diz o texto do Evangelho, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. O primeiro momento da cena é de admiração. Mas agora, diz o texto do Evangelho, e diziam: Não é este o filho de José? Amados e amadas de Deus, começa o questionamento. Aquele que cresceu aqui entre nós, aquele que viveu aqui entre nós, não é este o filho de José?
Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Amados e amadas de Deus, já tinham ouvido dizer, a fama de Jesus já tinha corrido, já tinham ouvido dizer os sinais que Jesus tinha realizado em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus mostra que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria e cita o exemplo de Elias e também o exemplo de Eliseu, que foram enviados a estrangeiros, a estrangeiras. Elias é enviado à viúva de Sarepta, Eliseu é enviado, ou melhor, Eliseu cura Naamã, o sírio. Cura Naamã, o sírio, não cura nenhum leproso de Israel, mas cura Naamã, o sírio. Diz o texto do Evangelho: quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Agora, o ambiente que já estava mudando, muda completamente, muda de admiração passa para fúria. Diz o texto do Evangelho: levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Amados e amadas de Deus, lançar no precipício quer dizer matar Jesus. O texto do Evangelho diz: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. O texto mostra Jesus como um homem livre, o Filho de Deus que é livre, o Filho de Deus que não se deixa intimidar, o Filho de Deus que passa pelo meio deles e segue o seu caminho. Que essa palavra de Deus nos ajude a nos encontrarmos com o mistério de Jesus, nos ajude a nos encontrarmos com a liberdade de Jesus, que mesmo mediante ameaça de ser jogado na montanha abaixo, de ser lançado no precipício, passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.